Boa tarde. Aqui em Marcos 5, no versículo 25, vamos até o 34, diz assim: E estava ali certa mulher, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou. E tocou em seu manto. Porque pensava, diga comigo, porque pensava. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade, toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Bíblia diz que, como imaginou na sua alma, assim é. São várias as passagens que nos ensina a pensar direito. Porque eu penso que a maioria, ou quase que generalizando, pensa errado, ou passa a maior parte da vida pensando errado. Nós vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada com Deus como é que nós devemos pensar. Parece que é tão simples pensar, você pensa e pronto. Mas a maioria das pessoas pensa errado e, consequentemente, fala errado e faz tudo errado. Muitas pessoas são extremamente escravizadas por seus pensamentos. Os pensamentos colocados pelo mal, que eu já disse várias vezes, os pensamentos, eles são traiçoeiros, eles são perigosos, e muitas pessoas passam uma vida inteira só alimentando coisas ruins. Eu creio que essa mulher estava dominada de pensamentos de desesperança. Eu creio que 12 anos com o mesmo problema, um problema crônico, sem mudança, vemos que ela tinha dinheiro e ficou pobre buscando a cura, e nem assim. A medicina não pôde curá-la, nem um médico. Então, você imagina, 12 anos depois, ela se encontra certamente debilitada, sem dinheiro, doente, aquilo cheia de pensamentos de desesperança. Quer dizer, para mim não há esperança. Muitas pessoas já se encontraram nessa condição e, às vezes, até andando com Deus, se deixam levar por pensamentos e sentimentos dessa natureza.
Porque às vezes a pessoa está buscando uma saída para o problema, mas ela está buscando no lugar errado, da forma errada. E como ela está batendo na porta errada, o resultado não vem. E se o resultado não vem, dá uma sensação de que aquilo não tem saída, de que aquilo não tem solução, de que não há o que fazer. Então, você pode, se você for cedendo a esses pensamentos, você vai chegar num ponto de desistir de tudo, que é o que acontece com alguns. Desistem de tudo, chegam ao ponto até de pensar e não só pensar, ver como sair da morte e buscar a morte. Porque já não encontra mais um meio, porque os meios que estão sendo buscados são naturais. E é exatamente isso que eu sempre bato. E tem cristão que, e não são poucos não, que acabam inclusive até morrendo naquela situação, porque apesar de crer em Jesus, busca saída de forma em fontes naturais. Tem muito cristão vivendo assim. Ele é cristão, ele serve a Deus. Mas ele, quando tem um problema, ele busca a solução nas mesmas fontes que o ímpio busca. Isso aqui é uma coisa que eu falo sempre, porque tem muito cristão que não vive em vitória até hoje, porque ele continua buscando nos mesmos lugares, nas mesmas fontes, que o ímpio busca a solução para os seus problemas. Ela fez errado em buscar o médico? Não. Não digo que ela fez errado, mas a medicina, ela é limitada. E se você ficar só com a medicina, você corre o risco de morrer mesmo, com aquele problema. Porque muitas vezes você vai, a medicina te dá alternativas ali limitadas, chega um ponto de dizer, não tem o que fazer mais. E aí? Se você não tiver uma fé viva no Deus vivo, acabou tudo. Bom, se os meios naturais se esgotaram, faliram, então o que eu vou fazer da minha vida? É o que muita gente já define a vida assim. Bom, se os meios naturais terminaram, acabou a minha vida. Acabou a minha vida. Para muita gente a vida acabou. Porque os meios naturais terminaram. Não há o que fazer. Pronto, parou tudo. Então, se uma pessoa não aprender a buscar primeiro na esfera espiritual, a esfera natural não pode ser que nada antes. Porque só vai andar na esfera natural se a espiritual estiver conduzindo. Quando ela não está conduzindo, você vai chegando num ponto assim, a doença piora, a vida financeira piora, porque agora ela não tinha só um problema de saúde. Quando ela começou, ela tinha um problema de saúde, agora ela tinha um problema financeiro. Porque é exatamente isso, as coisas crescem. Quando elas não são solucionadas de forma espiritual, elas crescem. Você busca só na esfera natural, então você pode ter certeza que as coisas, se não tiver solução, vai crescer. Aí da doença você passa a ter um problema financeiro. Ela também não tinha só um problema agora já de doença. Quando ela passou a ter esse problema de enfermidade aqui, ela também passou a sofrer discriminação no meio religioso. Porque essa condição de hemorragia aqui da mulher, inclusive a mulher no período, a lei judaica diz isso, no período menstrual, a mulher tem que estar
separada, tomar 500 banhos e etc., para se purificar. O marido não pode aproximar dela, senão ele fica imundo. Então, a lei deixava claro que uma mulher numa condição dessa, não podia, se nem o marido podia aproximar dela, quanto mais ela se aproximar de um sacerdote, de um profeta, de um sacerdote. Ela não podia. Ela podia ser apedrejada, ela podia viver situações. Então, você vê que as coisas só pioram. Ela passou a ter esse problema, sofrer certamente discriminação no meio religioso, porque a religião não dá solução para as pessoas, mas pode escravizá-las grandemente. Nenhum religioso é livre. A religião, ela, ao invés dela libertar, ela só escraviza. Então, a partir do momento que ela ficou doente, além da doença, a discriminação em função da doença. Quer dizer, a religião, então, se há uma busca de Deus, deveria levá-la à cura? Não, a discrimina agora. Porque muitas vezes é exatamente isso. A religião só incute ideias erradas na cabeça de muita gente, muitas ideias erradas. Uma vez uma pessoa, eu atendi uma pessoa, ela disse que tinha cometido adultério, etc., que na religião, na igreja que ela ia, ela tinha cometido um pecado de morte que ela não tinha mais arrependimento para ela. Então, daí ela foi para o mundo mesmo, porque quando ela ia na igreja, os irmãos não cumprimentavam, ela não podia se sentar no meio dos irmãos, e porque ela tinha cometido um pecado de morte, ela era uma pessoa que não podia mais fazer parte do corpo da igreja, não podia mais tomar ceia, não tinha arrependimento. E que foi dito a ela, você vai para o inferno. Então, quer dizer, a pessoa já foi mandada para o inferno em vida. Ela nem morreu, ela já está no inferno. A religião já mandou ela para o inferno, antes mesmo dela morrer, dela partir para a eternidade. E ela não conseguia, era uma coisa tão do capeta, que ela não conseguia se livrar daquele ranço, aquela ideia diabólica. Não saía da cabeça dela. Por mais que eu falava e mostrava para ela, não, está aqui, ó. Você se arrepende, se você se arrepender, não, já me arrependi, eu queria uma chance, mas foi-me dito que eu não tenho mais chance. Não, você está vivo, você tem chance, sim. Tem chance para você. Se esconde em Jesus, o sacrifício da cruz. Ele te perdoa e dos seus pecados não se lembra mais. E pronto, segue sua vida. Que trabalho que deu. E que eu me lembro, essa criatura ficou um tempo, mas depois eu não lembro, acho que acabou não permanecendo. Não tinha força. Era uma ideia tão... A família toda era da mesma linha religiosa e a conversa era a mesma, a família também discriminava. Você cometeu um pecado de morte. Você não pode mais fazer parte da comunhão do corpo de Cristo. Acabou. Acabou. Então, quer dizer, já estou no inferno mesmo, então, se nada mais pode ser feito, foi o que a pessoa falou para mim, se nada mais pode ser feito, aí eu fui mesmo viver a minha vida de qualquer jeito, porque acabou. Então, a religião, muitas vezes, ela faz isso, ela manda a pessoa já para o inferno, antes mesmo dela morrer. Ela já está condenada, não tem mais o que fazer com você. E muitos se submetem. Então, além de enferma, discriminação religiosa, agora fica pobre, você imagina, uma coisa puxando outra. Uma coisa puxando outra. Quando você pensa que está ruim, está pior. Está ficando pior. Por quê? Porque a fonte que ela buscava era natural, era escravizadora,
falível, se esgotou, não tinha o que fazer. Mas quando uma pessoa, e eu creio que por toda essa vida, esses pensamentos de desesperança deviam dominar a vida dela. Mas é incrível quando uma pessoa decide pensar a coisa certa. Quando uma pessoa decide pensar a palavra, e absorver a palavra, encarar a palavra, e não fugir da palavra. E ir lá e meditar exatamente naquilo, e dizer, é isso que eu vou pensar, que eu vou entender. Como disse Paulo em Filipenses, pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Como imaginou na sua alma, assim mude o seu modo de pensar. Tem tantas passagens que fala para mudar o modo de pensar, renovação mental. Quando essa mulher pensou certo, ela pensou, veio na cabeça dela, ela pensava, ela começou a pensar assim, se tão somente eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela começou a alimentar esse pensamento. E você vê como o pensamento nos motiva. Tudo está na cabeça mesmo. A sua forma de pensar. Se você pensa certo, aquilo desce ao seu coração. Ela começou a pensar e alimentar. Então, aí você vê de onde você encontra a resposta, de onde veio tanta força. Uma mulher debilitada, 12 anos com hemorragia, etc. E tanto. De onde veio tanta força? Pensou certo. Quando você já começa a pensar, não vou conseguir, não dá tempo, não vou atingir, não vai acontecer. Então para que lutar? Não acredito nisso. Quando eu começo a acreditar naquilo, eu começo a ter uma motivação diferente. Eu começo a pensar diferente, então ela pensava, ela começou a alimentar esse pensamento. Ela pensava, a Bíblia diz. Ela pensava, a Bíblia não diz ela pensou, a Bíblia diz ela pensava. Então ela estava pensando naquilo, aquilo entrou na mente dela, e certamente o Espírito Santo está ajudando. E ela absorveu, ela colaborou. Ela podia ter combatido aquele pensamento com aqueles pensamentos de desesperança, mas esse pensamento certo combateu os de desesperança. E ela começou a pensar certo. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Você vê o quanto o alimentar o pensamento certo te leva a fazer a coisa certa. Que quando ela passou a pensar assim, ela conseguiu romper, fraca daquele jeito, discriminação religiosa, ela podia ser apedrejada. Quer dizer, N situações que poderiam ser usadas como impedimentos, fez com que ela fosse até a multidão, rompesse a multidão. E você sabe que abrir caminho numa multidão para uma pessoa saudável já não é fácil? Imagina para uma pessoa doente, 12 anos doente, perdendo sangue. Tá, mas pensar certo fez ela ter força, motivação, fé, muita fé. A fé dela, ela foi alimentando. Eu posso, eu vou romper, eu vou abrir caminho na multidão. E foi isso que ela fez. Ela conseguiu chegar até Jesus, pegar na roupa dele exatamente como ela pensou, como ela pensava, como ela estava pensando. E imediatamente ela foi sarada, porque ela alimentou aquela fé, ela alimentou com os bons pensamentos, ela foi nutrindo aquela fé, ela creu, e ela alimentava aquilo. E quando ela tocou, ela foi curada na hora. Tanto é que uma multidão apertava o Senhor de cá, de lá, e o Senhor parou de... Quem me tocou? Os discípulos chegaram a falar com ele de um jeito como que... Senhor, tem uma multidão te espremendo, te tocando, te pegando. Tem gente para tudo quanto é lado. E o Senhor pergunta quem me tocou. Não.
tem gente aqui demais. Tem gente que me pega para tudo quanto é canto. Mas não como essa. É onde nós falamos várias vezes. Gente que busca, faz isso, faz aquilo outro, tem um monte. Mas que realmente crê e tira a virtude do Senhor, não. Não tem. Não tem, você vê que é diferente. O Senhor mesmo deixou bem claro, é diferente. Com tanta gente, só uma tira virtude, numa multidão. Não tem uma segunda, uma terceira que conseguiu ter o mesmo feito, o mesmo resultado, não. Essa mulher manifestou uma fé diferente. É a fé viva que nós falamos. Porque foi colocado sacrifício, perseverança, determinação. Então, o comportamento dela aqui, a atitude, a forma dela agir foi diferente de todo mundo. Todo mundo tocou, mas a forma dela, o sacrifício, a certeza que havia dentro dela, que era só tocar na roupa dele, não preciso nem tocar na pele, toquei na roupa, eu vou ser curada. E ela foi mesmo, ela foi liberta. E de tanta gente, só ela conseguiu esse feito. Porque o que estava dentro dela era muito maior. O que estava dentro dela era infinitamente maior. Muito maior. Então, quando você realmente crê, quando dentro de você há uma convicção, não, eu vou tocar, eu vou viver, eu vou. Você absorve aquilo dentro de você, e dentro de você, aquela convicção, eu vou tocar. Ela pensava, se eu tocar, só se eu tocar. E quando ela tocou, ela foi curada mesmo. Porque aquilo já tinha dominado a vida dela. E aquele pensamento certo deu força para ela fazer a coisa certa. Mudou completamente. Ela tirou a virtude do Senhor. Ela viveu um resultado diferente. E quando falou, quem me tocou, ela estava até tremendo de medo, porque pensou, o que vai ser agora, né? Porque o que a lei diz, o Senhor falou, fique em paz. Vai. A sua fé, você foi curada, a sua fé a curou. Filha, a sua fé a curou. Olha a delicadeza de Jesus. Enquanto a religião dizia que ela era uma imunda, Jesus diz, filha, a sua fé te curou. A sua fé, foi a sua fé. Você vê que o Senhor não fala a minha fé, a fé do fulano, do cicrano. A sua fé te curou. Então, é com esse espírito que você tem que entrar na presença de Deus. É com essa visão, é com esse entendimento. Ninguém vai chegar lá e vai vencer situações várias que estão aí, se não alimentar uma fé viva, pensar, eu vou atingir isso, eu vou viver isso, não sei de que maneira, mas eu vou atingir, eu vou viver. Esse é o teu foco, esse é o teu objetivo, é o propósito, é o que você crê que Deus pode fazer, então foca e bota força nisso. E busca, eu vou buscar, e eu vou tirar a virtude do Senhor também. Se havia uma multidão e só essa mulher tirou, eu também posso tirar. Eu vou tirar a virtude. Eu vou tirar a virtude, eu vou viver esse poder. Essa virtude, quer dizer, esse poder, esse milagre, eu vou viver. Nós podemos viver. Mas tem que alimentar essa fé. Você não pode simplesmente, não, eu vim para o jejum, agora eu dobro o jejum. Não, você tem que falar com Deus com a força da tua alma. Você tem que ter isso dentro de você, tem que estar impregnado. Eu sempre digo, a gente tem que estar possuído por aquilo que a gente quer. Por aquela convicção. Eu creio nisso. Estou certa, estou convicta. Está dentro de mim. Eu vou viver isso. Eu vou tocar. Eu vou atingir. Em nome de Jesus. Amém?